Mais uma vez, boa tarde, aqui do Talk Show da Graça. Mais uma live, mais uma guerra. Desta vez, a Guerra da Jugoslávia, ou seja, a Guerra Civil da Jugoslávia. Portanto, vou fazer a leitura sobre o que se passou, os acontecimentos que levaram à Guerra Civil e o decurso da mesma. A Guerra Civil da Jugoslávia teve mais do que uma cidade mártir, mas talvez nenhuma outra tenha, como Sarajevo, tão grande legitimidade para reclamar esse triste estatuto. Em 1992, após a Bósnia ter declarado a independência, os bósnios sérvios de Karadzic infiltraram na cidade atiradores, bombardearam-na e mantiveram-na sob cerco durante 3 anos. Mas os bósnios muçulmanos de Izetbegovic resistiram. A Europa descobriu de forma violenta que a guerra não era um fenómeno só reservado a outras paragens na passada década de 90. Desde a Segunda Guerra Mundial que o velho continente não sentia o troar dos canhões. Foi preciso que a Jugoslávia começasse a desintegrar-se uma dezena de anos após a morte do seu líder histórico, o Marechal Tito. Com as cisões a surgir em quase todas as repúblicas do país balcânico, a Sérvia não se mostrou disposta a aceitar que os povos vizinhos seguissem o seu caminho e os conflitos eclodiram um pouco por toda a parte. Primeiro foi a Eslovénia e depois a Croácia a terem que enfrentar o exército federal e as milícias das comunidades sérvias locais. Aí os conflitos fizeram muito mortos, mas nada que se comparasse com o que veio a ocorrer entre 1992 e 1995 na Bósnia-Herzegovina. A crueldade humana recordou que o nazismo e o cortejo de horrores podiam repetir-se. O homem continuava mau e perverso, capaz de cometer todo o tipo de atrocidades ao seu semelhante, mesmo na civilizada e desenvolvida velha Europa. Entre os muitos palcos que presenciaram torturas, violações, limpezas étnicas e campos de concentração, Sarajevo, onde uma batalha e um longo cerco fizeram história, foi o marco mais importante. 12.000 pessoas perderam a vida, entre as quais mais de 1.000 crianças, e a matança generalizada só terminou porque a comunidade internacional, depois de um longo período de indesculpável imparcialidade, resolveu intervir. Voltando atrás no tempo, recorda-se que após a Segunda Guerra Mundial, a Jugoslávia socialista ganhou uma certa importância no leste da Europa pela sua posição crítica face à União Soviética e ao próprio Bloco de Leste. A Jugoslávia era constituída por 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovénia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia e Montenegro, e 2 províncias autónomas, Vojvodina e Kosovo. No seu seio coabitavam 6 povos, para além de algumas minorias, albaneses, búlgaros, checos e húngaros, entre outros, e eram praticados 3 tipos de religiões: católica, ortodoxa e muçulmana. Uma grande parte da população, como característica na maioria dos países de orientação marxista, era ateia. O puzzle jugoslavo tinha ainda a particularidade de possuir 3 línguas oficiais: servo-croata, macedónia e eslovena, e utilizar 2 tipos de alfabeto, o latino e o cirílico. Tito conseguiu, apesar de em todas as regiões sempre terem existido correntes nacionalistas, com uma poderosa mão de ferro, manter a unidade até ao seu último suspiro. Depois também porque o Bloco Socialista, liderado pela URSS, se desintegrou, tudo ruiu. A Eslovénia e a Croácia, as repúblicas localizadas mais a norte, mais distanciadas da Sérvia e também mais poderosas economicamente, foram as primeiras a conseguir com custos elevados a independência. Em 1991 começaram a ser reconhecidas internacionalmente, sendo a Alemanha a pioneira nessa matéria.
Tudo apontava para que o mesmo ocorresse seguidamente com a Bósnia-Herzegovina, mas aí residiam problemas bem mais intrincados. O barril de pólvora que viria a estourar com grande fragor, para além de todas as contradições que trazia de um passado mais remoto, já no período de Tito se tinha revelado perigoso. Quando aquele dirigente decidiu criar a República da Bósnia-Herzegovina, foi confrontado com as críticas de croatas e sérvios mais radicais, desejosos de que esse território fosse integrado nas suas zonas. Tito sabia o que estava a fazer. Reconhecia à Bósnia o papel de tampão entre essas duas outras repúblicas e também a entendia como uma Jugoslávia em menor escala, pois era a zona do seu país mais dividida etnicamente e ainda apresentava a característica única de ter mais de 40% de população muçulmana. E nesses tempos a vontade de Tito era para se cumprir. Em 1992 realizou-se na Bósnia um referendo que visava auscultar a opinião da sua população sobre a futura independência do território. Os bósnios sérvios que não desejavam ver-se separados do seu povo boicotaram o ato e, por tal, nunca reconheceram o seu resultado final, que se traduziu numa clara aprovação da proposta separatista. Tal como já sucedera com os outros dois países referidos, em abril de 1992, os Estados Unidos e a Comunidade Europeia reconheceram a nova nação. Belgrado não foi da mesma opinião e, tal como sucedera na Croácia e na Eslovénia, fez deslocar as suas tropas para o local. A guerra começara. Após uma série de iniciativas dos sérvios, que pretendiam afastar milhares de muçulmanos das suas terras, principalmente no Vale do Drina e no leste da Bósnia, a limpeza étnica levou à morte de milhares de civis e à edificação de campos de concentração. Começou então também o maior movimento de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O alvo principal da investida era, contudo, Sarajevo, a capital do novo país. Aí se concentrava o governo muçulmano e, por tal, os sérvios, num primeiro momento, decidiram decapitá-lo e tomar a cidade. Perante o avanço dos sérvios na Bósnia, o presidente muçulmano Alija Izetbegovic decretou a mobilização militar de todos os seus cidadãos, o que obteve uma resposta do mesmo quilate por parte do líder sérvio local, Radovan Karadzic. Os sérvios partiram imediatamente para a ação, atacando postos de forças militarizadas dentro da cidade e ocupando pontos estratégicos nos seus arredores, de onde poderiam ter os inimigos e a população constantemente debaixo de fogo. O massacre de Sarajevo começou no dia seguinte, quando milhares de pessoas das várias nacionalidades envolvidas saíram para a rua, exigindo o fim das hostilidades e manifestando a sua vontade de viverem em harmonia, como ocorrera durante décadas. Os sérvios não tiveram contemplações e dispararam sobre os civis. Um jovem estudante de medicina de 21 anos, natural de Dubrovnik, tombou, varado por uma bala. Foi a primeira vítima do cerco de Sarajevo. Os sérvios sabiam que o poder estava do seu lado. Apesar de a comunidade europeia, os Estados Unidos e praticamente todo o mundo, incluindo os países árabes, terem reconhecido a independência da Bósnia-Herzegovina, os sérvios declararam em Banja Luka a independência da República Sérvia da Bósnia, também denominada de República de Srpska, cuja capital seria Sarajevo, o que lhes dava autoridade para atacar a cidade. O corpo armado dos sérvios bósnios, com o auxílio das tropas federais estacionadas no território e ainda com a ajuda das milícias dos sérvios da Croácia, formou uma força de tal forma poderosa que, em meados de abril, controlava 70% de toda a Bósnia. Como opositores tinham o exército da Bósnia, os croatas da Bósnia e algumas unidades do exército croata.
Com o evoluir do conflito, contudo, os croatas muitas das vezes lutaram contra os muçulmanos, o que só veio a enfraquecer o poder daqueles que se opunham aos sérvios. Desde o início do cerco-batalha, o exército bósnio, entrincheirado em Sarajevo, era comandado por Mustafa Azrulaović. Esse contingente militar era formado por 3 grupos operacionais: o Visoko, a cidade de Sarajevo e o Monte Igman, com 40.000 homens, que se dividiam numa brigada de infantaria mecanizada, 3 brigadas de infantaria motorizada, 7 brigadas de montanha, uma brigada de artilharia, um regimento de defesa aérea, uma brigada de defesa do território e um corpo especial. Com o decorrer do cerco, milhares de pessoas sem qualquer experiência militar vieram engrossar este exército. De todo esse contingente, entre 8 e 9.000 homens foram mobilizados para a linha da frente, aquela que estaria pronta para suportar um ataque à cidade no estilo de guerra clássico. Perdão, porque é melhor pôr mais luz nesta live. O exército bósnio, apesar de estar razoavelmente bem dotado de meios humanos, por não poder ser reabastecido, não contava com uma quantidade assinalável de munições e equipamento. Os bósnios, ao longo dos meses, foram ainda confrontados com uma série de problemas que residiam em crises de liderança. O exército muitas vezes foi afetado por ordens e contra-ordens, provindas da presidência e dos chefes militares, e noutras ocasiões foi também confrontado com o antagonismo das forças políticas que se opunham a Alija Izetbegović. O corpo armado que defendia a cidade, ao contrário do que se imaginava, fora do palco do conflito, não era exclusivamente constituído por muçulmanos. Estes eram efetivamente a maioria, 70%, mas ainda se registava a presença de 5% de croatas, 10% de sérvios e 15% de jugoslavos, indivíduos que, devido a terem nascido no seio de famílias mistas, não se identificavam inteiramente com qualquer etnia. Este era também um mosaico que provocava grandes problemas aos chefes militares. As Forças Armadas Sérvias, que montaram o cerco em abril de 1992, eram comandadas pelo Major Tomislav Šipčić, que, com o evoluir dos acontecimentos, veio a ceder o posto ao Major-General Stanislav Galić, ambos membros do Exército Federal da Jugoslávia. Tinham sob as suas ordens 8 brigadas, montadas segundo os cânones socialistas da defesa popular. Vários fatores levavam a que tivessem várias vantagens sobre os adversários. O alto comando sérvio encontrava-se localizado em Lakavica, num local que permitia uma excelente visão sobre metade de Sarajevo, concretamente sobre a sua zona oeste. Galić era um homem que sabia, como poucos, operar com as suas peças de artilharia. Em vários momentos, os sérvios foram capazes de atingir com sucesso e de forma simultânea alvos bem distanciados, o que atesta esse facto. Contando com cerca de 6 centenas de peças de artilharia e recebendo constantes reforços de munições, Galić conseguiu, com base na quantidade e na qualidade de fogo, quase até ao fim do conflito, manter em constante clima de terror os civis e militares cercados pelo seu exército. Os sérvios dispunham de 13.000 efetivos, divididos em 9 brigadas, com 8 delas a operar nas linhas que cercavam a cidade. A forma como esses grupos foram dispostos levara em conta o conhecimento anterior do terreno que pisavam. Com o decorrer da batalha, ambos os exércitos utilizaram táticas pré-definidas. Como os sérvios controlavam Sarajevo e sabiam do valor do inimigo, nunca demonstraram vontade de tomar posse da cidade. Por parte dos bósnios, era evidente que a sua capacidade não lhes dava qualquer possibilidade de quebrar
de quebrar o cerco, exatamente. Os combates continuavam, mas começava a tornar-se evidente que o cerco reunia todas as condições para se perpetuar. Nenhum dos contendores podia pensar num triunfo total, apesar de os confrontos continuarem a ser de uma extrema violência. Conscientes de que o inimigo não podia receber mais reforços humanos, pois havia mais frentes de combate, os bósnios passaram a desenvolver uma série de ações que visavam melhorar a sua posição. Começaram por tentar isolar as unidades sérvias e depois tentaram abrir um corredor na zona oeste da cidade até Ilidza para poder receber apoios. No campo diplomático, continuaram a trabalhar para receber auxílio internacional. Todas as manobras militares eram executadas por pequenos grupos de infantaria, mas os movimentos dos cercados eram, na maior parte das vezes, anulados pela eficiente artilharia sérvia. Apesar do forte empenho dos bósnios, que ao longo de toda a guerra revelaram uma bravura notável, a verdade é que os sérvios mantinham o controle da situação e estavam convictos de que essa vantagem lhes podia ser muito útil fora do plano militar, ou seja, em todos os tipos de negociação que viessem a determinar o futuro do território. No plano externo, foi o constante uso de artilharia pesada sobre a cidade, bem como o emprego de snipers, que começou a mexer com as consciências daqueles que podiam intervir. Foi através desses meios que os sérvios criaram maior clima de terror em Sarajevo. Começaram a surgir depoimentos de que os alvos estavam longe de ser só militares. Muitos civis foram baleados em todo o tipo de locais, escolas, campos desportivos, hospitais, cemitérios e outros sítios públicos tinham deixado de propiciar qualquer tipo de segurança. Os próprios elementos das Nações Unidas deixaram de ser considerados neutrais e passaram a ser um alvo preferencial para os sérvios. Existem testemunhos que garantem terem existido centenas de snipers que tinham como único objetivo escolher uma vítima de forma aleatória, segui-la até ao momento em que achassem mais propício disparar o tiro e de seguida abatê-la. Estes assassinatos a sangue frio atingiram tais proporções que, em dadas alturas, chegaram a ser disparados 2.400 tiros por dia. A sua média diária foi de 200. Os sérvios, convencidos de que aquele conflito nunca passaria de um assunto limitado aos povos da Jugoslávia, acabaram por esticar demasiado a corda. Os snipers só por si já tinham criado uma imagem de horror em todo o planeta. Depois, o mundo foi confrontado com a existência de campos de concentração, onde os muçulmanos eram presos, torturados, violados e mortos. Já não havia dúvidas de que a Europa vivia o seu período mais dramático dos últimos 50 anos. A dada altura do conflito, a Bósnia muçulmana limitava-se praticamente à cidade de Sarajevo, já que os sérvios dominavam 2/3 do país e o outro terço estava nas mãos dos croatas, que chegaram a ter posições semelhantes aos homens controlados por Belgrado, e também apostaram no extermínio dos muçulmanos. Em maio de 1993, as Nações Unidas decidiram ter uma posição mais ativa e declararam áreas de segurança sob o seu controlo 6 regiões onde os bósnios se encontravam cercados: Sarajevo, Tuzla, Biak e 3 pequenos enclaves no leste: Srebrenica, Gorac e Zepa. A 5 de fevereiro de 1994, Sarajevo voltou a ser palco de uma enorme atrocidade quando uma granada de morteiro provocou 78 mortos num dos seus mercados. Embora os sérvios tenham sido acusados do massacre, as Nações Unidas nunca concluíram com exatidão quem foi o autor do atentado. Em julho de 1995, contudo, as decisões da ONU tornaram-se letra morta de uma forma terrível.
Os militares sérvios, perante a passividade dos capacetes azuis, entraram em Srebrenica e Zepa, forçaram os seus habitantes muçulmanos a sair das áreas de segurança e, de seguida, efetuaram execuções em massa, aplicando assim, da forma mais radical, a sua limpeza étnica. Só em Srebrenica foram contabilizados 6.000 mortos. Antes disso, em março de 1994, contudo, o executivo de Izetbegovic tinha alcançado uma vitória diplomática importante ao chegar a um acordo com o presidente croata Franjo Tudjman, que permitiu terminar com as batalhas entre os dois exércitos. Na primavera de 1985, finalmente, bósnios e croatas começavam a alcançar os primeiros sucessos nos campos de batalha, mas tudo ainda estava extremamente complicado quando ocorreu um facto que fez a comunidade internacional intervir. A 28 de agosto de 1995, uma granada de morteiro lançada pelas posições sérvias atingiu de novo um mercado de Sarajevo, tendo provocado 41 mortos. A carnificina foi tal que a NATO deitou pés ao caminho, tendo ordenado o bombardeamento dos efetivos militares ligados a Belgrado e, mais concretamente, de todo o corpo militar que cercava Sarajevo logo no dia seguinte. Os sérvios começam a somar derrotas no terreno face à coligação bósnio-croata, a tal ponto que o seu maior bastião, Banja Luka, começa a ficar em perigo de ser tomado de assalto. Em meados de setembro, devido também às pressões do governo federal, liderado por Milosevic, os sérvios bósnios retiraram a artilharia das imediações de Sarajevo. A cidade mártir estava finalmente libertada. A guerra em toda a Bósnia só terminou a 12 de outubro. No dia 11 de novembro seguinte, iniciaram-se na base aérea norte-americana Wright-Patterson, em Dayton, as negociações sobre a Bósnia. Após longas reuniões, Milosevic, Tudjman e Izetbegovic chegaram a acordo 20 dias depois sobre a futura constituição do país. O documento, que ficou batizado como Acordo de Dayton, foi assinado no dia 14 de dezembro em Paris. Após 37 cessar-fogos não respeitados, a guerra tinha terminado. As 200.000 vítimas do conflito não viveram esse dia. E por hoje termino aqui a descrição da Batalha de Sarajevo de forma muito curta e sucinta, mais que sucinta, e desejo continuação de boa tarde para todos. Muito obrigada.